tudo bem? Mais um episódio do Pod Belas, segunda temporada. Eu sou a Nanda. Eu sou a Gabi. E eu sou a Dani. Estamos aqui na Patuá Eventos, em Capão da Canoa, iniciando mais um episódio. E o que vamos falar? Sobre soft skills, habilidades que devemos desenvolver para empreender. E empreender com sucesso, né, gurias? É isso? Com certeza, é isso. Habilidades comportamentais, né? Vamos Isso falar sobre aí. isso hoje. Vamos falar de desenvolvimento pessoal hoje, sobre essas habilidades tão importantes que a gente precisa desenvolver para empreender. E não só para empreender, mas para também ter uma vida boa, para ter uma vida tranquila, para a gente poder evoluir tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Isso aí. Equilíbrio, né? E tentar também descobrir como desenvolver essas soft skills, porque muitas delas precisam ser desenvolvidas. Com certeza. Né? A gente não nasce sabendo liderar, a gente não nasce sabendo empreender, a gente não nasce sabendo tantas, né, soft skills importantes que a gente vai falar hoje. Então, tudo isso, resiliência, todas elas a gente vai desenvolvendo, né, com a experiência também ao longo da nossa trajetória no empreendedorismo. Eu já vou iniciar com uma então, tá, gurias? Então, fala aqui. Bora lá. Uma das primeiras que eu considero como mais importante, então, para a gente desenvolver, né, no empreendedorismo, é a questão de disciplina, tá? Por quê? Porque é todos os dias mesmo. É aquele caminhar, né? O andar da formiguinha, né? Todos os dias seguindo a mesma etapa, tentando, retentando, talvez desviando algumas rotas, né? Fazendo mudanças de rotas, mas seguindo. É aquela disciplina diária que só tu consegue. Não adianta tu colocar no teu parceiro, no teu sócio, se tiver, é contigo mesmo, né? Eu vejo como sendo uma das principais disciplina para, né, a característica disciplina para ter sucesso, então, no empreender. Eu acho que disciplina tem muito a ver com constância, né? Também. Também. E constância é sobre isso que tu tá falando, né? O empreender é um eterno levantar, cair e levantar, né? É verdade. Porque a gente acerta 1, 2, 3 vezes, daqui a pouco a gente erra, daí cai, levanta de novo e muda a rota e processa. Aí pensa, né? Eu sou foda, depois não, eu não sou, eu sou horrível. Isso, exato. E a gente tem uma dificuldade muito grande em manter. E disciplina é uma coisa que fisicamente, pro nosso corpo, é uma coisa muito complicada, né? A gente sabe, como cientistas aqui, né? Exatamente. Que o nosso corpo é programado para menor esforço, para o que nos traz Gastar menos energia, né? Gastar menos energia. E disciplina requer energia, né? Disciplina requer um comprometimento. E acho que isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que para a maioria das pessoas é uma das habilidades mais difíceis de se construir, porque é literalmente um hábito. Todo dia tu tem que fazer aquilo, independente se tu gosta ou não, se é agradável ou não, se vai doer ou não. Se vai doer ou não. Então é uma habilidade primordial, acho que uma das mais importantes, mas e com isso é uma das mais difíceis de se conseguir desenvolver, né? Eu sou péssima na disciplina. Eu também. Todo dia, né? Tentando. Exercitando, né? Um dia vai ser melhor que o outro, né? E a gente vai criando a nossa rotina. Eu diria que tem várias soft skills e várias habilidades que a gente pode falar aqui. Mas tem uma que a gente até já conversou num episódio que a gente entrevistou a Manu Bombardelli e ela falou sobre isso. E aí eu fiquei pensando sobre aceitar riscos. Eu acho que tem muito a ver com o empreender, né? Então, assim, nem todo mundo está disposto a aceitar riscos. O empreender é um eterno aceitar riscos. Então, você não vai ter aquela estabilidade, por aquela exemplo, segurança, né? Aquela segurança de um CLT, de um concurso público, né? E aí, a partir do momento que tu decide empreender, que tu resolve empreender, tu tem que estar sabendo que você precisa aceitar os riscos. Precisa inovar todo dia, precisa aceitar os riscos todos que vêm em decorrência
desse ato, né, de empreender. Então, empreender não é para todo mundo. Não. E aceitar os riscos não quer dizer que a gente precise simplesmente encarar como se der certo deu, se não der certo não deu. Aceitar os riscos é entender que se o processo for difícil, que a gente precisa se adaptar. E a gente precisa ter uma mentalidade também de não desenvolver uma certa ansiedade com o risco, porque o principal problema do risco é que muitos de nós, e eu acredito que vocês vão concordar comigo, é a questão do controle. Tu tem que abrir mão daquele controle, porque nem sempre tu vai conseguir controlar o processo. Aí já é outra soft skill. Outra, porque realmente controlar é um defeito. A gente não consegue controlar a maioria dos processos. E vou deixar o controle como a minha soft skill e deixar o gatilho para vocês falarem também, que o controle faz muito parte também da arte de delegar. Por muito tempo eu fui uma empresária que não queria delegar nada, que queria fazer tudo. E esses dias eu até vi um vídeo no Instagram muito engraçado, que ela era no programa do Shark Tank. E ela estava falando exatamente, fazendo o pitch de vendas dela, da empresa dela. E ela estava falando para a Boca Rosa. E a Bianca perguntou assim, você entende que você é um gargalo da sua empresa? Porque ela fazia o marketing, o financeiro, as vendas, tudo era ela. E eu me coloquei e eu digo, meu Deus, realmente, porque o fato dela não delegar, né? Dela não delegar, dela encontrar que ela quer controlar todos os processos de perto e não delegar para outras pessoas fazer aquilo, acaba sendo um gargalo para a empresa dela. Ou seja, ela fica limitada e ela não cresce. E aí ela não está preparada para lidar com as incertezas. Exato, porque isso gera uma ansiedade. Isso gera uma insegurança. Será que a pessoa que eu contratar para colocar naquele lugar que eu quero fazer o marketing, que eu quero fazer o financeiro, que eu quero fazer o administrativo, vai fazer exatamente como eu faria, tão bem como o meu Provavelmente trabalho? não, né? Mas é um processo de tu aprender a delegar, de tu aprender a liberar aquilo, porque isso é uma coisa que nós conversamos muito lá na PET e que a gente se deu conta disso, que a maioria dos negócios que não cresce de forma exponencial é porque não sabe delegar funções. Porque o empresário fica apegado à ideia de que ele precisa estar na empresa, olhando todos os processos, conferindo todas as pessoas, tudo que acontece na empresa tem que passar pelo empresário. E, na verdade, não é bem assim. A gente precisa encontrar, o segredo do negócio é tu encontrar pessoas em quem tu possa confiar e que possam executar as tarefas que precisam ser feitas na empresa. Sim, porque quando vê o empresário tá deixando de fazer o que ele deveria realmente fazer, né? Exato. Pensar, quem sabe, em ideias novas, inovadoras, para estar, então, vendendo. Olhando as vendas, olhando o marketing, olhando outras coisas, né? Exatamente. Acaba que se desfoca. O papel dele que é, vamos pensar criação. na minha profissão, que é criação. Perfeito. Criação, eu tenho que estar sempre criando, montando uma coleção nova, inovando. E aí, se eu for me preocupar com o meu marketing, eu já vou perder o foco daquilo ali, né? Eu não vou estar disponível com o meu cérebro ali aguçado para criar uma coleção nova, para ter gasto. Que só tu pode fazer, né? Eu só posso fazer. Exatamente, só eu posso fazer. Ninguém mais vai saber fazer. E porque aquela curadoria, ela vai ser única, vai ser minha, né? Ninguém vai conseguir fazer isso. Acho que... já falamos sobre delegar funções. Vamos voltar. Relembrar, né? Vamos voltar. Quais foram? Disciplina. Saber que não tá no controle. Controle, disciplina. Arriscar, né? Aceitar riscos. E delegar funções. E eu venho com mais um agora. Vamos lá. Bomba. Resiliência. Esse muito. É pesado. Porque esse a gente, acho que todas nós aqui, quem está nos assistindo também, lida com isso todos os dias. A gente acabou de falar de incertezas, né? O empreender é um mundo de incertezas e a gente tem que estar resiliente para
estar preparado para justamente esses altos e baixos Sim. que a gente tem todos os dias. Resiliente no sentido de vai ter concorrente seu vendendo o mesmo produto, vai ter que bater meta, às vezes vai ter mês que não vai bater a meta que tu imaginou, o produto que tu achou que ia vender pra caramba não vendeu nada, não vende nada. E aí tu vai lá e te frustra, né? Cai de novo, mas aí tem que ser resiliente e levanta de novo, né? Eu já estou há 3 anos, agora em dezembro vai fazer 3 anos empreendendo. Parabéns. Teve história, uma comemoração. E eu vou dizer pra vocês que eu já tive, nesses 3 anos, assim, vários momentos desses onde eu tive que ser muito resiliente, né? Onde eu achei em alguns momentos que eu tava indo super bem, que ia uma coleção que eu ia vender muito, assim, que ia ser sucesso, e não vendeu, e eu tive prejuízo. E aí tu tem vontade de desistir e não montar a próxima, então isso acontece, né? Ou então ao contrário, tem um produto lá teu que é foda pra caramba, tu nem sabe, tu bota pra vender, vende muito, tu não tem mais estoque. E aí tu tenta e não consegue mais reposição daquele produto. Então, os aprendizados do empreendedorismo. A gente aprende na prática, né? É na prática que aprende, é mesmo. Então, assim, é literalmente tentativa e erro. E conhecer eu sou do marketing, né? Então eu gosto de falar essas coisas, mas assim, conhecer a tua persona, que é, na verdade, a cara do teu cliente, né? O que o teu cliente busca. Eu tive muita dificuldade nisso quando eu tive a pizzaria. Porque eu tinha uma ideia de como eu gostaria de... Eu tinha uma ideia como cliente, ou seja, eu queria fazer... gosto pessoal. Isso, o meu gosto pessoal. Eu queria fazer uma pizza que é a pizza que eu mais gosto, que é a pizza que eu tenho gosto de comer, né? Dos sabores que eu gosto. E aí eu entrei para um mundo onde eu tinha que entender o que o meu cliente queria. E daqui a pouco eu pensei assim, mas eu não vou... Vou dar um exemplo aqui. Eu não vou botar catupiry na minha pizza, fazer borda recheada. Meu Deus! Quem que vai gostar? Eu detesto! Eu achava aquilo tão horrível. E aí eu disse assim, meu Deus, e todo mundo me pedia e eu achava... Eu não vou fazer isso! E eu achava horroroso, assim, e eu ficava dizendo assim, meu Deus, como é que alguém pode... E eu ficava... E a gente fica naquela sensação assim, mas por que a pessoa quer botar uma pizza de catupiry nessa pizza tão maravilhosa? Mas aí, ó, é outra soft skill. E aí a gente olhar o gosto dos outros, olhar o cliente, né? E aí eu entendi, e aí depois de um tempo processando aquilo e conversando com outras pessoas, eu realmente entendi, mas eu tô fazendo o produto pro meu cliente, não pra mim. É mesmo. E isso então a gente, a propaganda, o marketing, a produção de uma mercadoria, ela tem que ser sempre voltada pra pessoa que tu quer vender. Não pra pessoa não pro teu gosto pessoal, porque tu não tá vendendo pra ti, tu tá vendendo pra outra pessoa, e a gente tem que agradar o outro, não a gente mesmo. Então isso é uma coisa que eu penei muito, obviamente eu tive que mudar de rota e fazer as vontades dos meus clientes pra poder vender e aprender com isso, né? E sabe qual que é o nome dessa soft skill? Relacionamento interpessoal com o cliente. Agora veio! Nome técnico, né? Nome técnico. E é isso que a Dani tá falando. Escutar o teu cliente. Né? Exato. Ouvir quem tá de fora. Estudar o mercado. Exato. Antes de começar a fazer o que tu acha que é melhor, né? Antes de começar qualquer negócio, né? Estudar, ouvir as pessoas. Networking. Muito. Ouvir as pessoas também, né? Escutar aquele local ali na tua volta, quem são os teus possíveis clientes, né? Observar. Eu ando numa fase que eu ando observando muito, né? Eu vou em lojas, eu observo todo o movimento das lojas. Esses dias eu entrei na Zara e foi muito curioso, porque em vez de comprar, eu obviamente olhei, né, as peças, mas eu observei o porquê de cada arara estar posicionada de cada forma. Porque cada pessoa, cada funcionário estava em cada posição naquele momento, né? Como era a distribuição das peças. Eu comecei a observar. Um estudo, né? Sim. É um estudo, né? E isso tudo agrega pro conhecimento pro nosso próprio negócio. Então, a gente tem que observar mais. A gente tem que desenvolver também o outro olhar, né? Esse outro olhar.
essa disposição de loja me lembra muito quando eu trabalhava na Panvel, porque a gente tinha épocas do ano. Então, assim, na época de inverno, era remédio. Vocês podem olhar nas farmácias agora o que eu vou dizer. Vocês vão chegar no inverno e vocês vão ver remédios para gripe em todas as pontas de gôndolas das lojas. Estratégia. Quando vocês chegarem numa época de final de ano, é remédios para dor de cabeça, remédios para dores, geralmente, e filtro solar. Então, assim, até a disposição numa loja, ela tem que ser pensada em épocas do ano, em estações do ano, demandas. Então, tudo isso tudo isso faz parte de empreender. E como isso é difícil, vocês pararam para pensar que a gente falou um monte de habilidades aqui que precisam ser desenvolvidas ao mesmo tempo. E isso é muito complicado, assim, isso é exaustivo muitas vezes. E uma das coisas que é uma especialidade da Nanda, que ela sempre faz aqui no nosso grupinho, é a questão de organização. Organização? Olha. A Nanda é aquela pessoa que tem as ferramentas, né? Ela faz o Trello, a planilha, ela sempre diz, vamos. Eu inicio, é verdade. Eu inicio. Eu dou o pontapé, né? Exato. É o primeiro passo. Aí depois eu vou lá e lapido. É verdade. É isso! Método lapidar. Aí eu vou lá e falo, cadê aquela planilha que tu fez? Então, daí eu dei uma modificadinha, assim, no cronograma, né? Eu gosto de lapidar as coisas. Pode, né? Mas é isso? É daí também aí que a gente tava falando, é dar o primeiro passo. Mas eu acho que né? tu também funciona melhor assim, né? Então eu acho que tu conseguiu estabelecer isso na tua Ser agenda executora. De ser executora. Mas eu acho que aí uma outra habilidade que eu acho, por exemplo, eu sou muito executora mesmo. Eu preciso fazer. Eu gosto de pensar, planejar, trocar ideias, né? Mas eu preciso agir. Senão eu fico muito no campo das ideias. Tá? Isso eu já tenho. Eu já sei que é uma habilidade que eu tenho e vou lá e faço. Mas aí qual é a habilidade que eu ainda estou desenvolvendo? Realmente é planejar melhor o que eu vou fazer. Né? Calcular melhor, até inclusive investimentos. Né? Então, esse é a outra soft skill que eu, Fernanda, Nanda, como empreendedora da área da beleza, terapia capilar, vendendo meu trabalho, meu serviço. Ela veio hoje. Eu já tava dizendo até aqui que eu tinha que patrocinar o Quem quiser patrocinar, estamos abertos, recebedores, por favor. É saber planejar melhor isso, né? Eu tive uma experiência maravilhosa de atendimento em Porto Alegre, só que realmente eu fui lá e fiz. Fiz porque eu queria entregar tudo para os meus clientes. Só que eu fiz sem planejar algumas coisas, né? Sim. Planejar, inclusive, vamos falar em lucros, né? E um lucro no fim, né? Então, isso eu estou aprendendo e eu sei, a gente tem que saber onde a gente tem que... Essa é outra habilidade, saber até que ponto né? Somos boas e até que ponto temos que melhorar. Blind spot, enxergar. Que é isso? Os pontos cegos. Isso, os pontos cegos. Enxergar. É verdade, os pontos cegos, é mesmo. Exatamente, e tem vários dentro dos próprios negócios. Muito. E isso é uma coisa, assim, que é importante, e eu até acho que comentei contigo, sobre a gente trabalhar em equipe. Nem sempre a gente tem todas essas habilidades desenvolvidas. Mas, se a gente tiver uma equipe onde as habilidades que eu não tenho estão no meu parceiro, estão no meu sócio, estão no meu funcionário, então isso te ajuda a criar uma estrutura de empresa muito mais ágil, muito mais lucrativa, muito mais de sucesso, né? Eu, por exemplo... E o Anderson, o meu marido, por exemplo, nós somos sócios e eu sou do financeiro, eu sou a controladora e ele já é o gastador. Então ele quer fazer uma ação de venda de um produto e quer dar uma bonificação para o nosso funcionário. E daqui a pouco, quando eu vejo, ele está dando mais... A bonificação já é quase o valor de venda de todos os produtos que ele tem que vender. E daí não vale a pena, porque tu vai vender para pagar o funcionário. Óbvio que a gente tem que ter uma estratégia de marketing, tem que ter um controle financeiro. Então, tudo isso tem que ser pensado.
Então, se ele não tivesse as ideias de fazer as promoções de vendas com a nossa equipe, se eu não tivesse o controle financeiro, quer dizer, nem só de controle financeiro vive a empresa e nem só de dar recompensas para os funcionários vive a empresa. Ela vive das duas coisas. É mesmo. Então, a gente precisa ter o equilíbrio. É uma união, né? É uma união. É uma união. Complemento, né? Exato. É o complemento. É um complemento. E eu acho que dentro, né, para ir finalizando já os nossos assuntos de soft skill, eu acho que é importante cada um fazer um mapeamento. Mapeie as suas soft skills. E Anota, né? Anota no papel. um mapa e veja assim, nossa, essa aqui eu tenho uma estrelinha, mas essa aqui eu não tenho uma estrelinha, eu preciso desenvolver mais. Então, em quais delas, aqui a gente falou em várias hoje, né? Mas em quais delas eu preciso me esforçar mais, eu preciso trabalhar mais e desenvolver mais. Sair da zona de conforto, né? Porque aí que é mais... aí que é pesado, aquilo que... Gente, mas muito bom, né? Eu acho que foi fazer esse mapeamento é muito importante. Saber quais são as habilidades que você já tem forte, quais são as que tu precisa melhorar. Eu já fiquei pensando em algumas minhas aqui. E buscar conhecimento, assim, isso é uma coisa, a gente até já comentou, a gente, se eu não me engano, a gente tem um post no nosso perfil falando dos livros. Dos livros tem uma live. A gente tem uma live. Nós mostramos em uma das primeiras Arrastem lives lá no feed. alguns livros que foram importantes para o nosso crescimento profissional. E eu tenho certeza que muitos mais virão, porque a gente tem que estar em constante aprendizado. Mas vou deixar aqui pra vocês, então, Eu até deixo uma dica aqui de livro. Tem dica? Eu tenho dica? Coloca aí, então. Anotem aí. Opa, Fernando. As 16 Leis do Sucesso. Napoleão Hill. Esse é muito bom. Essa aí é maravilhoso. Anotem. Leiam. Pra quem trabalha com venda, gatilhos mentais é essencial. Armas da persuasão também. Saber aprender quais são os gatilhos que levam as pessoas a comprarem o teu produto ou serviço. Gostei. E a minha, por último, a mente do empreendedor. São vários cases de sucesso e de fracasso de vários empreendedores do mundo todo, alguns bem conhecidos, que dão várias dicas importantes lá e como funciona a mente do empreendedor é fantástico também de saber. Então, dicas valiosas, fica aí as nossas dicas de leitura aí pros próximos, pra quem for nos assistir. E também comentem, né? Comentem, já leram esses livros? Né? Coloquem aí dicas de livro, de que vocês estão lendo dentro desse assunto aí nos comentários, pra gente saber. E também falem das suas habilidades. Com certeza. Em quais vocês precisam desenvolver, porque a gente tem um monte aqui que a gente precisa desenvolver ainda. Então tá bom. Então tá, um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.